eu quis trazer um assunto, só confere se tá certinho o áudio para mim. Hoje eu quis trazer um assunto sobre os testes de avaliação gerontológica, geriátrica, enfim. O conteúdo de hoje é basicamente uma dúvida que muitas pessoas têm e que eu costumo ouvir também, que é sobre essa avaliação multidimensional da pessoa idosa, né? Dá para ser feita no dia a dia? Ou não dá para a gente fazer essa avaliação, a AGA, né? Que também é conhecida como AGA, avaliação geriátrica ampla, no dia a dia, na casa do paciente, no domicílio. E eu quero tirar essa ideia da cabeça de vocês. É isso mesmo, quero exterminar com essa possível objeção. Bom, vamos lá. Todos os testes, eles são, além de validados aqui no Brasil, isso significa que a população ele é replicável na população brasileira, porque muitos dos testes têm origem em outros países, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. Então, todos esses testes, eles foram aplicados aqui por pesquisas que verificaram, não dá pra gente adaptar, dá para reaplicar aqui para o Brasil, sim, para a população idosa aqui do Brasil. E aí, então significa que você pode e deve utilizar esses testes, tá? Da avaliação multidimensional. E um outro detalhe é que dá muito bem para ser feito em casa. Primeiro, que a gente tem que pensar o seguinte: o que é essa avaliação multidimensional? Né? Para a gente tirar esse monstro de 7 cabeças de que a AGA não dá para ser feita fora de pesquisa, né? Que eu também já ouvi isso. A avaliação geriátrica, não, isso é coisa só para quem faz pesquisa, né? E não tem nada a ver. Isso é para nossa rotina da prática clínica. Afinal de contas, como eu gosto de dizer, se foi feita uma pesquisa que validou aquele teste para que a gente pudesse aplicar, então não faz sentido que esse teste não seja para a gente aplicar no domicílio, no dia a dia, tá? Então, vamos entender primeiro o que é a AGA. A AGA, ela é um roteiro de avaliações que vão rastrear diversas habilidades, diversas dimensões, diversas funções e diversas condições da saúde daquela pessoa, tá? Então, ela vai compreender essa pessoa em todos os aspectos biopsicossocial, porque essa é a visão da gerontologia, essa é a forma como a gente deve enxergar o indivíduo, que o envelhecimento ele é complexo, ele é contínuo e ele envolve N áreas da saúde dessa pessoa. Então não dá pra gente simplesmente, se você compreende que a gente está envelhecendo em N áreas, não faz sentido eu não avaliar ou pelo menos rastrear essas áreas todas, tá? Então essa avaliação ela já começa assim, é uma avaliação ampla porque ela vai observar cada domínio da vida, cada domínio, função, enfim, e vai rastrear, tá? Não é que a gente vai dar um diagnóstico sobre uma área que não é nossa, não tem nada a ver, tá? É um rastreio para detectar como está a qualidade da saúde, como a gente vai, por exemplo, intervir com a fisioterapia um paciente que esteja apresentando no rastreio algum déficit cognitivo, por exemplo, tá? A gente precisa indicar, ou melhor, orientar para um profissional mais especializado, a gente precisa saber como a gente vai administrar a nossa conduta, tá? Então, essa é uma forma da gente enxergar essa pessoa em todos os processos. E esse roteiro sistematizado de avaliações, ele tem vários testes, vários índices, várias escalas. Muitas desses índices e escalas, eita que a carioca aqui tá emendando o S no S, que tá uma beleza. Mas vários desses índices, escalas e testes, todos eles, muitas vezes, eles são parecidos um com o outro. Ou, pelo menos, ele tem o mesmo objetivo, digamos assim, tá? Então, vou dar um exemplo mais palpável. A gente precisa, para rastrear a funcionalidade do nosso paciente, a gente precisa rastrear as habilidades de atividade de vida diária. Então, para a gente poder saber que essa pessoa está perdendo função, eu preciso saber o que ela consegue ainda fazer ou não dentro daquelas atividades de vida diária básicas, de autocuidado e instrumentais que são mais elaboradas, tá? Para gerenciar a própria vida. Para esse tipo de rastreio, eu tenho no mínimo
2 ferramentas para cada área, ou seja, para as atividades atividades básicas de vida diária, eu tenho 2 ferramentas. Para as atividades instrumentais, eu tenho outras 2. Ah, qual é a melhor? As 2 são validadas, ou melhor, as 4 no caso, né? Mas eu vou administrar na minha rotina a que melhor se aplica para mim e para aquele paciente. Exemplo, eu tenho um índice, uma escala que é chamada de PEFER. Essa é um rastreio das atividades instrumentais de vida diária, que você, na verdade, pergunta para o cuidador sobre aquele determinado paciente. Então, não é uma pergunta direta para a pessoa idosa, é para o cuidador ou familiar, enfim, tá? E essa pessoa vai dar a resposta ali sobre aquelas atividades mais elaboradas, mediante o que essa pessoa conhece. Por isso que tem que ser um cuidador, que não pode ser recente, tem que ser uma pessoa que está ali há mais tempo. Então, se você conhece essas particularidadezinhas dos testes, você consegue ter essa noção de, eu vou aplicar hoje esse teste. Mas aí você escolhe qual teste vai querer aplicar, não é para aplicar os 2. Eu tô mostrando aqui, vê se dá pra ver, vai ficar invertido na câmera, né? Aqui no YouTube não, mas no Instagram vai. Esse é o e-book. Aqui eu tenho todos os testes que eu, particularmente, uso na minha rotina de roteiro de avaliação. O que significa isso? Como eu estava dizendo, a água é realmente muito enorme. Ela tem vários testes. E muitos deles repetem o mesmo objetivo. Mas existe na literatura um roteiro mínimo que você deve seguir, sabe? São o mínimo de testes que você deve seguir para aplicar com aquele seu paciente, para que se configure como uma avaliação multidimensional, ok? Então, quais são esse mínimo, esse básico, né? Primeiro, o rastreio cognitivo. Ele deve estar incluído. Quando a gente fala de avaliação multidimensional da pessoa idosa, o rastreio cognitivo deve estar incluído. Renata, que tipos de testes eu tenho para rastreio cognitivo validado no Brasil e que eu posso utilizar? Você tem, por exemplo, aqui no rastreio, né, no e-book que eu trouxe. Pelo menos são 4, tá? Um deles é o Mini-Mental, que ele é muito amplo, ele avalia diversas funções, função executiva, função executiva tem, mas não é tanto quanto um outro que eu vou falar. Mas tem linguagem, tem cálculo, atenção, memória, tá? Praxia. O MoCA é um outro teste parecido com o Mini-Mental, muito parecido também, de rastreio cognitivo, também vai avaliar todas essas funções que eu falei, mas ele já é um pouquinho mais amplo, porque ele verifica também a função executiva. O Mini-Mental já nem tanto, ele não tem essa sensibilidade no teste. Qual é o melhor? O MoCA ou o Mini-Mental? Os 2 são excelentes testes. E a escolha para qual vai usar na fisioterapia vai depender muito mais do nível de escolaridade do seu paciente. Entendeu? Então, por exemplo, o Mini-Mental, a sensibilidade dele é um pouco menor quando comparado do MoCA. Mas em compensação, se eu não tenho um nível de escolaridade mais alto, o MoCA ele vai dar uma pontuação que pode não ser tão fidedigna ao que a pessoa está apresentando, por conta de uma questão de escolaridade. Aí eu tenho um outro teste, falei 4, né? Então o Mini-Mental e o MoCA são muito parecidos, você tem que ver a escolaridade, você também tem que observar o que você quer para aquela pessoa. Não, Renata, a escolaridade tá bacana, posso aplicar qualquer um dos 2, mas eu queria testar a função executiva. Aí o MoCA, por exemplo, é um teste de rastreio cognitivo, vai ser mais sensível nessa função. Não, posso aplicar o Mini-Mental, que é mais rápido, mais dinâmico, e para avaliar a função executiva, eu vou fazer um teste do relógio, por exemplo. Tá? O teste do relógio é a coisa mais simples. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Você já dá, na literatura, a gente vai encontrar os autores descrevendo de 2 maneiras, né? Você pode dar uma folha em branco para o seu paciente, ou você pode já dar a folha com um círculo, tá? Então, das 2 maneiras são validadas.
E aí essa pessoa ela tem que desenhar um relógio analógico, tá? Onde ela vai desenhar os números e o ponteiro e marcar o horário de 11h10. E aí você avalia até 5 pontos se essa pessoa conseguiu desenhar, fazer um relógio que pareça com um relógio, se observa como é que está a lateralidade dessa pessoa, se ela desenhou todos os números de um lado ou todos os números do outro, ou se ela fez a proporção, tá? Se ela conseguiu marcar o horário, enfim. Um outro teste que a gente tem muito simples também é o teste de fluência verbal. E aí vamos lá, volta para a AGA, né? Lembra que eu falei que existe um roteiro mínimo para a gente aplicar. Primeiro começa com rastreio cognitivo e eu já dei 4 opções de teste de rastreio, que são simples, rápidos, e que vai mostrar pra gente como é que tá o quadro de cognição dentro das habilidades cognitivas dessa pessoa, para a gente poder montar dentro da fisioterapia como a gente vai intervir. Então, por exemplo, detectou que tem uma alteração de função executiva para essa pessoa? Fiz lá, por exemplo, o MoCA, tá? E aí na parte, posso mostrar o MoCA também, na parte em que essa pessoa está fazendo rastreio da função executiva, teve uma pontuação baixa. E aí, legal seria investigar mais um pouco. Você pode pedir para essa pessoa já voltar no seu médico responsável, faz lá o seu... depois da avaliação, é importante você montar um relatório de avaliação. E aí lá na parte em relação às orientações, recomendações e até mesmo no prognóstico, a gente pode descrever isso como um ponto positivo ou negativo para a fisioterapia, para o nosso tratamento, tá? Então, tá vendo como é que isso influencia na fisioterapia? E no tratamento, como é que isso vai influenciar diretamente? Eu posso, por exemplo, começar a trabalhar exercícios de dupla tarefa, onde eu vou fazer um exercício motor e um exercício cognitivo, e que eu vou trabalhar mais especificamente aquela função que eu detectei lá no rastreio. Eu não dei diagnóstico de doença, eu não dei diagnóstico de nenhuma restrição, eu só verifiquei o que essa pessoa pode estar apresentando ali no teste, dentro de um rastreio simples cognitivo, tá? E aí, vamos tentar usar isso na fisioterapia de forma adequada? Outro, eu já sabendo que essa pessoa está apresentando uma pontuação, eu já vou orientar ela a procurar os profissionais adequados, um psiquiatra, um neuropsicólogo, para a gente poder fazer um rastreio e intervir com uma prevenção de forma mais rápida, de forma mais assertiva e não deixar esse quadro evoluir de forma muito grave, às vezes mais rápida porque ninguém percebeu, enfim, tá? Bom, continua. Outra coisa que lembrando que a gente antes, lá na nossa anamnese, acho que é importante falar isso, a gente vai detectar quais são os medicamentos que essa pessoa utiliza. Será que esses medicamentos que ela utiliza podem estar influenciando no nível de cognição dela? Alteração de memória, por exemplo, essa pessoa dentro da uroginecologia, essa pessoa tá usando algum tipo de bloqueador da bexiga para diminuir a urgência miccional. Então, aquela vontade súbita de correr para o banheiro, tá usando um Mibetriq da vida, né? Aqueles medicamentos que a gente sabe que influenciam na cognição porque eles fazem alteração, fazem relação direta com a acetilcolina, enfim. Então, já sei que isso vai afetar a cognição do meu paciente, então vamos rastrear para ver em que nível está, tá? Por quê? Já sabe que isso é um mau prognóstico, porque se está afetando a parte cognitiva, esse medicamento ele precisa ser o mais rápido possível retirado, em conjunto com... Não é o fisioterapeuta que vai fazer isso, não somos nós, a gente sabe disso, mas a gente, em conjunto com a equipe, em conjunto com o médico, vamos elaborar um trabalho mais rápido para que a gente possa fazer essa retirada. E aí, como a fisioterapia pode ajudar? Então, a gente vai intervir dentro do nosso trabalho da uroginecologia para reduzir essa urgência e não precisar do medicamento. Entende como é que a gente vai trabalhando em conjunto e ao mesmo tempo esse rastreio é importante pra gente? Boa, beleza. Vamos para um próximo. Então, dentro desse mínimo que a avaliação deve ter, eu falei do rastreio cognitivo, mas é importante também que a gente faça
o rastreio da função, da funcionalidade dessa pessoa. Por quê? A funcionalidade, como eu já comecei descrevendo, né, no início da live, ela tem a ver com as nossas atividades de vida diária, ou melhor, né, o nosso grau de independência medido através do quanto a gente mantém das nossas atividades de vida diária, ok? E dentro dessas atividades de vida diária, a gente precisa dividir entre básicas e instrumentais, correto? Beleza. Então, essa avaliação geriátrica, ela precisa ter o rastreio cognitivo e a funcionalidade, que é medida através dessas atividades de vida diária. Por quê? Essa pessoa está apresentando lá, então chega o familiar para você e aí você começa, né, você foi lá para qualquer N problema. Então, sei lá, foi fazer um trabalho porque o paciente caiu recentemente. Ok. E aí você vai fazer esse rastreio. E aí a pessoa começa a reparar, o familiar começa a te descrever que tá perdendo memória, e o papai não é mais o mesmo, mamãe não é mais a mesma, esquece tudo. Beleza, ok. Vamos fazer, lógico, esse rastreio cognitivo, não é pra gente dar diagnóstico de maneira alguma, mas é importante fazer o rastreio por conta de tudo que eu já expliquei. E agora vamos ver a funcionalidade. E através das atividades de vida diária, básicas e instrumentais, a gente pode ter certeza se aquela queixa cognitiva está influenciando no grau de independência ou autonomia. Renata, e se não tiver? Então, não necessariamente é considerado um quadro de declínio cognitivo mais, mesmo que seja leve, mas assim, efetivo, entendeu? Porque a gente, vamos lá, quem nunca já passou por uma situação de esquecer alguma coisa, eu adoro, né? Mentira, não adoro, mas acontece comigo direto. Esquecer a palavra que eu quero falar, enfim. Isso é a vida agitada que a gente tem. Muito estresse, muita coisa na cabeça, ansiedade, o nome disso, né? Enfim. Então acaba que a gente esquece. Mas está atrapalhando a funcionalidade dessa pessoa? Ela está deixando de fazer alguma coisa que antes ela fazia? Ela está deixando de cuidar da própria higiene? Ela está deixando de cuidar gerenciar a própria vida? Está dificultando em relação a tomar remédio? Está dificultando em relação a mexer com dinheiro? Está dificultando em relação a ir na rua ou não? Então, não. E aí você consegue ter argumentos mais palpáveis para esses familiares para explicar. Não está com alteração. E até mesmo você pode intervir, porque a maioria das vezes, gente, a gente tem muito mais contato com o nosso paciente e com os familiares, os cuidadores. Então, é importante a gente ser também educadores, tá? A gente tem esse papel de educador, de ensinar que, olha, não tem nada a ver essa sua queixa, não tá comprometendo, ela não sente isso, tá te incomodando, ok, vamos procurar um profissional pra gente conversar melhor, mas aqui agora não tá apresentando nada mais que vá prejudicar, por exemplo, a fisioterapia, enfim, entendeu? Bom, vamos dar continuidade. Aí a gente falou da funcionalidade, que é verificada através das atividades de vida diária, mas existe um terceiro ponto que é obrigatório que tenha nesse roteiro mínimo da avaliação geriátrica, que são os testes também de funcionalidade, mas voltados para a parte de equilíbrio, para a parte de força muscular, para a parte de marcha, velocidade de marcha. E aí a gente também tem vários testes que podem ser aplicados. Por exemplo, tem o TUG, que é um teste simples que o paciente está sentado, percorre um percurso de 3 metros, faz o retorno num ponto que você colocou como retorno, tá? E aí volta para a cadeira. No momento que senta, a gente interrompe o cronômetro. Esse teste, ele consegue trazer pra gente várias observações. Por exemplo, risco de queda. Pacientes que apresentem um tempo desse percurso, né, de levantar, ir até o ponto, voltar e sentar novamente, mais de 20 segundos, tem um risco de queda aumentado, ok? O paciente, ele compreendeu o que você solicitou? O paciente consegue percorrer esse trecho de 3 metros e fazer o retorno sem risco de queda, ou seja, está tendo uma marcha segura,
ok? Você consegue verificar a marcha dessa pessoa, a qualidade da marcha, como está a altura de passo, largura de passo, sabe? Como está a passada dessa pessoa, ok? O apoio, unipedal, como é que tá? Essa pessoa fica muito tempo, ou melhor, né, arrasta mais o pé, evitando tirar um pé do chão, largura, altura de passo, enfim. A gente consegue observar também, então, mencionei, né, que essa pessoa compreendeu o teste, então tem a ver uma parte cognitiva também, tá? Levantar da cadeira foi fácil, precisou de ajuda, porque de preferência não é para usar o braço, mas como foi a força dessa pessoa? Precisou ajuda, não precisou? Teve dificuldade em iniciar esse movimento? Então, olha, é um teste simples que, voltando ao propósito dessa live, né, que é dizer que dá sim pra gente aplicar, que, por exemplo, os 2 primeiros testes são testes muito rápidos, em muito menos de 5 minutos você faz um teste desse. Teste de relógio, então, em menos de 1 minuto você faz, os de rastreio cognitivo. Os de atividade vida diária também é um questionário que você vai respondendo também muito rápido, junto com a pessoa, tá? Esse, eu preciso de uma cadeira, de preferência que essa cadeira seja segura, tá? Ela precisa ter braço, mas não necessariamente a pessoa vai usar o braço, ok? Eu preciso de uma distância de 3 metros e de um ícone, alguma coisa que vá ser a referência para essa pessoa que ali termina o percurso e ela tem que voltar a partir dali, tá? Então eu preciso só desse espaço na casa da pessoa. E, não tem dentro de casa porque, sei lá, é cheio de móveis. Assim, eu já entrei num ambiente que era assim, vai pro corredor desse prédio, vai pra varanda. A gente tem habilidades para fazer com que esse teste ocorra, tá? Outro teste que é simples, é o SPPB, que eu adoro falar do SPPB. Acho que quem tá aqui sempre presente sabe que eu sempre falo dele. Ele é um teste que eu consigo verificar a marcha dessa pessoa. Eu preciso de uma distância de 4 metros. Eu preciso de uma cadeira para eu verificar a força muscular de membros inferiores, onde eu vou pedir para essa pessoa fazer o senta e levanta e verificar quanto tempo ela consegue, assim como a marcha, tá? E aí eu já preciso de uma distância de 4 metros. De novo, não é algo impossível de replicar na casa das pessoas. Um corredor tem 4 metros, a casa da pessoa provavelmente tem algum espaço ali que vai ter essa distância, ok? E a gente também avalia equilíbrio estático, tá? O equilíbrio estático, a pessoa vai ficar a hora com os 2 pés posicionados lado ao lado, né? Posição normal. Depois, semi-tandem, onde o calcanhar de um pé vai encostar no antepé. E tandem, que é um pé literalmente na frente do outro. Pronto, eu verifico se essa pessoa consegue ficar 10 segundos em cada postura. É simples. Não tem nada demais, tá vendo? Dá para aplicar na casa de todo mundo. É um teste rápido, dinâmico, ok? Então, o mínimo que precisa ter num roteiro sistematizado de avaliação multidimensional, vamos voltar para a ordem. Rastreio cognitivo, atividade vida diária. Agora, essa funcionalidade mais específica, né? De equilíbrio, mobilidade, marcha, força. Renata, que outro teste eu posso estar incluída nesse mínimo aqui? Os testes de equilíbrio também, né? Falei, o TUG, ele é um rastreio de equilíbrio. Ele traz essa visão da qualidade da marcha com relação ao equilíbrio dinâmico. Mas a gente tem um teste também muito bom, que é o Berg. Ele é um teste dinâmico também. Apesar dele ser um pouquinho extenso, mas extenso no sentido de muitas atividades para ser feito. Peraí que eu tô chegando lá, tá? Peraí. Achei. Ele é um teste mais extenso, porque ele realmente tem muita explicação. Então é isso aqui. Mas, gente, isso é esse e esse e aqui também. Finalzinho, já com resultado. Então aqui são várias atividades. Então, por exemplo, o paciente consegue ficar sentado sem ter alteração em relação ao tronco, ou seja, não escorrega, consegue ter
o equilíbrio de tronco está adequado, aí você vai pontuar. Depois disso, como é que o paciente levanta da cadeira? Consegue levantar sem apoio? Tem dificuldade, tá? Depois disso, o paciente consegue ficar em pé, depois que levantou, né? Consegue se manter em pé? Tem uma parte em que a gente avalia esse equilíbrio estático, contando até 10 segundos, apoio dos 2 pés, apoio unipedal, então vai ficar em uma perna só, também verifica se consegue ficar ali entre 10 e 30 segundos. A gente avalia o equilíbrio dinâmico através da marcha, pede para caminhar. Então, na verdade, é um movimento contínuo de sentado, levanta, caminha, senta, e aí a gente vai pontuando. Então, assim, ele é um teste no papel enorme. Você olha e fala, nossa senhora, eu vou demorar 1 hora só pra fazer isso. Não vai. Não vai. Ele realmente parece enorme. Não tem nada a ver com isso. Ele é dinâmico, ele é muito cíclico, tá? Você avalia sentado, em pé, andando, em pé estático. E aí você vai só pontuando. Então, ele é um teste de equilíbrio que também é importante que tenha, tá? Dando sequência. Nesse mínimo que é solicitado, é importante que a gente também veja como é que está o grau de humor dessa pessoa. Realmente, ele não os testes que eu vou falar agora, eles não necessariamente é obrigatório que tenha nesse mínimo para se configurar, mas seria bom. São os testes de humor, tanto para verificar depressão, quanto a ansiedade. Então, são 2 testes simples, que é a EDG-15, que é a Escala de Depressão Geriátrica 15. Por que 15? Porque ela tem um modelo, uma ferramenta, um questionário de 30 perguntas. E tem o resumido, que são só 15. Esse é o mais utilizado porque também é mais dinâmico, tá? Então, para quem está fazendo esse rastreio a nível de você compreender todas as dimensões de saúde da fisioterapia, para como isso vai influenciar no nosso tratamento, então a EDG-15 é uma boa ferramenta para a gente utilizar. Para os profissionais que trabalham diretamente com isso, neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras, aí eles provavelmente vão usar outra ferramenta. Para a gente, a EDG-15 é validada e ok. Outra ferramenta é a GAI, que eu vou falar a tradução, mas é uma escala de ansiedade geriátrica, tá? Então a gente pode verificar isso. Renata do céu! Como isso vai me ajudar na fisioterapia? Pessoal, como é que a gente faz para um paciente aderir à fisioterapia se essa pessoa está com algum grau de desmotivação? Ou seja, o humor está comprometido por conta de uma depressão, que no processo do envelhecimento, por conta das alterações de neurotransmissores, hoje a única explicação científica que a gente tem dentro da relação, né, da depressão, de como surge, por que surge, a explicação mais plausível que a gente tem hoje são as alterações em relação aos neurotransmissores, certo? Com o processo do envelhecimento, esses neurotransmissores reduzem, a gente tem uma alteração ali a nível de quantidade, níveis séricos, enfim. Então, essa pessoa ela pode ser mais suscetível a quadros depressivos, ok? Se associado a alguma doença, se associado a sedentarismo, se associado à alimentação, tudo isso vai influenciar em potencializar esse risco de depressão na população idosa, e que muitas das vezes é negligenciado. E por que é negligenciado? Porque é normal, né, do idoso. Lembra que eu falei a iatrogenia da subavaliação, considerar que determinado quadro é normal da pessoa idosa. A gente pode entender o processo desse envelhecimento, entender que pode acontecer porque eu tenho uma redução de neurotransmissores, mas eu tenho que também entender quais são os fatores ali de riscos, os fatores intrínsecos e extrínsecos, e como eu posso me preparar para isso. Então é importante a gente rastrear para conhecer bem quem é essa pessoa que a gente está avaliando. Assim a gente já sabe que, poxa, peraí, então se essa pessoa já tem um risco de depressão e tá aqui a pontuação, tá me sugerindo isso, então vou orientar, procurar um profissional especializado, porque já sei que dentro da fisioterapia eu tenho que trabalhar com propósito, eu tenho que trabalhar com essa pessoa, trazendo para ela
para que ela seja mais ativa na escolha do tratamento, em como eu vou abordar. Porque se eu tiro a motivação dessa pessoa, imagina, uma pessoa que é sedentária, nunca praticou muito exercício, nunca praticou muita atividade, vem a fisioterapia do nada, sabendo que a gente não pode ser mais aquela fisioterapia totalmente passiva, que chega lá, coloca só um aparelho e faz. Não dá, tem o seu momento para fazer isso, tá? Tem o seu objetivo, a gente aplicar as nossos recursos termoterapêuticos, recursos da laser terapia, recursos da analgesia através de tem o seu momento. Mas também tem o seu momento onde a gente vai focar muito mais na funcionalidade, porque fisioterapia é funcionalidade, certo? Então, como é que eu faço para essa pessoa fazer com que ela se motive para estar ali? Pra gente não ouvir aquela coisa do meu paciente não quer fazer fisioterapia, meu paciente não faz o que eu peço, tá? Por quê? Eu rastreei o humor dessa pessoa e eu verifiquei que, opa, tem alguma coisa aqui. Isso, pra mim, pode influenciar no meu prognóstico. Ah, Renata, mas segundo a literatura, caso clínico tal, essa pessoa já era para ter evoluído tal nível na fisioterapia, mas está desmotivada. Isso vai influenciar no seu prognóstico vai ficar ruim. Por quê? Tem um fator negativo que influencia no tratamento, que é a falta de motivação. Entende? E aí a gente precisa rastrear isso para a gente poder se preparar, encaminhar, orientar essa pessoa da forma mais adequada, tá? Vamos dar continuidade então. Bora! Falei do rastreio cognitivo, que realmente esse tem que ter. Falei do rastreio das atividades de vida diária, pra gente testar essa função, essa funcionalidade dessa pessoa. Falei da parte de mobilidade, marcha, a função ali de força, mobilidade, equilíbrio. Ok, obrigada. Falei também que não é obrigatório, mas é importante que a gente rastreie também o humor dessa pessoa, tá? E vou falar esse por último. É interessante também a gente rastrear o nível de nutrição, por exemplo, dessa pessoa. Só pra gente ter uma noção, aí a gente pode utilizar, por exemplo, o rastreio da mini avaliação do estado nutricional para verificar se essa pessoa tem risco de desnutrição ou não, tá? Ou, por exemplo, usar um SARC-F, que é uma escala onde a gente pode rastrear um risco de fragilidade. Não são a mesma coisa, tá? Tem objetivos, inclusive, diferentes. Um vai verificar o estado risco de desnutrição. E o outro vai verificar se essa pessoa tem uma sarcopenia ou risco de fragilidade. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar rastreando ali se essa pessoa teve uma perda de peso não intencional, se essa pessoa consegue carregar peso ou não, se essa pessoa teve perda de massa muscular, por exemplo, na avaliação do estado nutricional, a gente pode verificar ou através do IMC ou através da circunferência da musculatura da perna. Bom, enfim, de qualquer forma, é interessante a gente aplicar esses tipos de teste para a gente já se prevenir caso o paciente esteja apresentando algum risco, tanto de desnutrição ou também apresentando já ali um quadro mais avançado de sarcopenia, risco de fragilidade. Para quê? Para a gente trabalhar a prevenção com o nosso paciente, ok? Então, basicamente, são esses o mínimo que deve ter. Então, de tudo isso que eu falei, gente, todos esses testes são completamente replicáveis fora da pesquisa, tá? E totalmente aplicáveis na nossa avaliação do dia a dia, na nossa avaliação ali em domicílio. Dá para fazer. Renata, tem outros testes que a gente pode? Tem diversos outros, tá? Tem, por exemplo, força de preensão palmar. É interessante a gente verificar a força de preensão palmar através de um dinamômetro, porque a gente rastreia mais a força global do nosso paciente. Aí a gente tem como ter uma noção ali de que, risco de sarcopenia, risco de fragilidade, ok? Mas não tem um dinamômetro agora nesse momento, não quero investir nisso agora. Tá certo, tudo bem. Faz o que eu falei, o SARC-F ou o mini rastreio do estado nutricional,
tá? Então, no mínimo, gente, aplicar isso. São testes, índices e escalas simples da gente fazer e que dá pra fazer, tá? Então, não vem com essa história de que, não dá pra eu aplicar no meu dia a dia. Dá pra aplicar. Por que as pessoas não aplicam? Vou finalizar com essa questão. Por que as pessoas não aplicam? Por falta de conhecimento, falta de prática. Não tenho segurança para fazer isso. Não me sinto segura. Só que você só vai começar a se sentir seguro, quando você aplicar. Então, pega o paciente que você já tem, pega o paciente que você não avaliou assim e começa a aplicar uma ferramenta ou outra nessas pessoas. Começa, hoje eu vou pegar a dona fulana, que eu já conheço muito bem, porque... Desculpa. Fiz lá a avaliação dela há muito tempo, já estou há um mês tratando essa paciente. Beleza, vou aplicar com ela, essa paciente tem, sei lá, um risco de queda, né? Teve queda no último ano. Vou rastrear nessa paciente a escala de Berg, por exemplo, para ver o equilíbrio. Ou vou fazer com ela o TUG, para eu testar ali como é que funciona o TUG, tá? Porque é importante a gente conhecer o teste, marcar o cronômetro, né? Ter o celular ali do lado, mas dependendo de quem seja o paciente, vá acompanhando, enfim. Então, vá fazendo um de cada vez. Quando você vê, você está com habilidade para todas essas ferramentas, todos esses testes, e aí quando você chegar na sua avaliação, você consegue fazer uma avaliação ampla. Você consegue cobrar mais por isso, porque você vai ter uma entrega maior. Você consegue montar um relatório muito mais específico, tá? Você consegue trazer para essa pessoa um retorno do seu atendimento muito mais assertivo, um raciocínio clínico mais fácil para você, tá? E também a qualidade ali do seu serviço é diferenciada, porque você rastreia a saúde toda dessa pessoa. É diferenciado esse atendimento, tá? Enfim, galera, vou encerrando essa live por aqui. Espero que eu tenha respondido, espero que eu tenha tirado da cabeça de alguém aí, ou me ajuda a propagar essa mensagem de que não é difícil aplicar o roteiro de avaliação multidimensional da pessoa idosa. Dá para aplicar na casa do paciente, dá para aplicar fora da pesquisa, né? Você não precisa ser um pesquisador para aplicar. Dá para fazer. Bom, vou encerrando por aqui. Lembra que daqui a uma semaninha, semana que vem, eu vou iniciar a jornada da fisioterapia para pessoa idosa. É um evento online e gratuito, gente. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Tá no Instagram? Vai no link da bio, se inscreve lá na jornada, não perde sua vaga. Tá no YouTube? Vai na descrição, se inscreve na jornada, não perde a vaga. Semana que vem a gente vai iniciar,